Olá, meus amigos, como vão? Tudo bem? Bom, hoje eu vou falar de uma coisa que me chamou muita atenção essa semana. Fui ler uma reportagem, estava lá assim, geração de pessoas que se sabotam emocionalmente. E eu, lógico, curiosamente, fui ler sobre isso e achei muito interessante e resolvi trazer para vocês. O que era isso? Era um texto, depois vou estar passando para vocês aqui embaixo o link do texto para quem quiser realmente ler depois na íntegra o texto e ver como que é e vão entender o porquê que eu resolvi passar isso para vocês. Tenho recebido alguns e-mails de pessoas reclamando de relacionamentos, etc. E aí o texto fala o seguinte: aí você conhece uma pessoa, vocês conversam sobre tudo, fazem passeios imagináveis, tudo muito bom, vira madrugada, é a pessoa perfeita, tem uma química ótima, é tudo que você nunca tinha visto antes na sua vida. Parece tudo perfeito. E de repente aquela pessoa começa a sumir. E você fica sem entender o que aconteceu e você começa a pensar, bom, ele deve estar no tempo dele, fazendo alguma coisa. E com menos de, vamos dizer aí, de 3 meses ou de 1 mês que você está com essa pessoa, ela simplesmente chega para você e fala, olha, não vai dar, não vai dar pra gente continuar, não vai dar porque assim eu não quero me envolver, eu não estou no momento de me envolver, e aí vem todo aquele discurso porque tinha uma pessoa e eu já sofri muito por amor, e aí eu tenho certeza que todos nós já passamos por isso, E aí você acha estranho e fala, poxa vida, mas como que ele não queria se envolver comigo se a gente estava aí tão bem, A gente teve a sorte de se encontrar, Como que não queria se envolver? E aí você começa a ficar assim, poxa vida, o que eu fiz, O que eu fiz de errado nessa relação? Se ele não queria se apegar tanto a mim ou a qualquer outra pessoa, por que ele viveu tudo isso, Por que ele foi tão carinhoso? Por que ele foi tão delicado? Por que ele foi tão, como eu vou dizer, tão aconchegante, Mesmo depois da primeira transa, porque às vezes a gente costuma brincar, tem até uma humorista que eu vou abrir um parênteses aqui, que ela costuma brincar e fala o seguinte, que nós mulheres não podemos transar na primeira vez. E aí ela fala o seguinte, mas se eu não transar na primeira vez, que hora que eu vou transar? E este relacionamento que você começou a viver já teve várias transas, Vocês já estão se vendo há mais de semanas, E isso não faz sentido. Você fica sem entender o que aconteceu. E aí quando você começa a investigar, ele vem com essa história da ex, que deixou trauma, Ou do ex, Não é só ele, são elas também, Do ex ou da ex que deixou trauma, e que um dia ele sofreu muito por alguém e não quer passar por isso de novo, Eu não quero sofrer de novo e ele abre mão de tudo que vocês, de tudo que vocês estavam sentindo. E aí nessa hora vem um sentimento pra gente, como pessoa, que a gente fala, eu não fiz o suficiente, eu não fiz o bastante para deixar, para poder passar o trauma dessa pessoa. Será que eu, que sentimento é esse que eu tenho? O que eu sou? E aí vem um sentimento na gente, eu falo de menos-valia, de rejeição, E abala as nossas estruturas mesmo, abala as nossas seguranças, porque estava tudo tão bem e de repente a pessoa fala que não se apaixonou por você, que não é bem isso, que não é por aí, que não sei o que, e vem com toda essa desculpa e você fica realmente no chão, sem saber o que você fez de errado. Agora vem o melhor da história. Você, meu amigo, não fez nada de errado, A culpa não é sua. A culpa é dele ou dela, que é um covarde, Que não tem coragem de enfrentar as suas situações, que não quer sair da sua zona de conforto, Que se sente culpado, por essa situação e fica sabotando as novas relações que aparecem. Então o problema é desta pessoa que não te quer, mas você fala, poxa vida, eu tô esperando tanto, eu tô querendo tanto, E todo mundo reclama hoje em dia, eu quero ter alguém, eu queria ter alguém, eu queria ter alguém, e de repente aparece alguém e esse alguém faz esse tipo de coisa, Nessa hora eu falo o seguinte para você, meus amigos, Olhe para você.
Sabe aquele programa que eu falei de autoestima, que eu falei sobre inteligência emocional, né? Começa a reavaliar e pergunte se você precisa disso. Você precisa disso? Você precisa passar por isso? Você precisa entrar nessa neurose, nessa covardia desta pessoa? Por mais que tenha sido bom? Vamos imaginar que foi um sonho, né? E aí você está acordando desse sonho, que o sonho agora virou um pesadelo, né? Mas você tem que se perguntar o tempo todo, tá? Eu preciso disso, né? Vale a pena eu fazer isso? Porque essa pessoa que não quer investir num relacionamento, essa pessoa que usa dessa desculpa de sofrer e de não querer se apaixonar, que usa dessa desculpa para não vivenciar, ele é um preguiçoso, além de covarde, né? Porque ele não quer sair da sua zona de conforto. Lógico, né? É muito mais fácil eu fazer isso, vivenciar grandes emoções, grandes situações e de repente eu não vou mais viver isso porque eu não quero. E aí ele começa nesse ciclo vicioso que a gente chama, né, de relacionamentos intensos e curtos, tá? Porque é isso que acontece, eu vivencio curtos relacionamentos intensos, né? E não concluo nenhum, e não defino nada, e depois eu venho com aquele papel de vítima. Eu não tenho sorte no amor. Nada acontece pra mim, né? Eu não consigo me relacionar, eu não consigo esquecer a ex, eu não consigo esquecer o ex, mas isso é covardia de quem faz isso. E isso, como eu tô falando, é preguiça de quem não quer sair da sua zona de conforto, tá? Porque relacionar-se, gente, dá trabalho. Como dá trabalho relacionar, não é? E é isso que nós vamos falar no próximo intervalo, um pouquinho mais sobre esse relacionamento, pra gente não se sentir tão culpado em relação a essa pessoa que te descartou porque ele não quer se envolver. Então, no próximo bloco, nós vamos continuar essa conversa sobre essa sabotagem emocional que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Vou falar um pouquinho sobre a influência dessa mídia também nas nossas relações. Me aguarde no próximo bloco. Até parece brincadeira, e é mesmo, isso é Supera. Supera é um método inovador que estimula o cérebro de maneiras divertidas. Com jogos e atividades dinâmicas, você exercita o raciocínio e a atenção. E acredite, seu cérebro não vai querer parar. Conheça a Supera e venha fazer parte dessa grande equipe. Supera, ginástica para o cérebro. Olá, estamos de volta e falando sobre sabotagem emocional. Como eu falei para vocês, vai aparecer aí embaixo, tá? O link para vocês lerem a reportagem na íntegra, tá? Sobre o que acontece com as pessoas que não querem se envolver. Bom, como eu estava falando anteriormente, né, que a culpa é dessa pessoa, que a culpa não é sua, né? Mas o que acontece, Glaucio? O que acontece com esses relacionamentos? O que acontece com essas pessoas que não querem se envolver, que não estão dispostos a se envolver e que acabam nos envolvendo nesse ciclo vicioso deles? Eu, particularmente como psicóloga, eu tenho a seguinte análise da situação. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração de pessoas covardes, sim, que não se envolvem, tá? E que depois ficam se afastando dos outros, se afastando dos envolvimentos, porque prefere ficar escondido atrás de seus traumas, né? É isso que nós estamos falando. E o que acontece com isso, Glaucia? Hoje nós estamos numa geração muito instantânea. Tudo é muito rápido, né? Tudo acontece muito rápido. E a gente hoje vê que as relações também acontecem de uma forma muito rápida, né? A gente sai, conhece, viaja junto, dorme junto, faz café da manhã junto, e aí você cria uma intimidade muito junto, e é tudo muito rápido, e aí depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, você começa a conviver um pouco com as dificuldades e o defeito do outro, porque ninguém é perfeito. Todos nós temos defeitos, né? E aí a gente começa a conviver um pouco com esse outro e a gente começa a perceber que não é bem isso,
né? E aí você começa a voltar para aquela situação que eu falei da zona de conforto. Eu não quero isso para mim, eu não quero esse trabalho do relacionar-se, essa mídia que eu falo que influencia, porque hoje tudo é muito rápido e a gente cria o hábito das coisas serem muito rápidas. E aí isso também traz isso para nossas relações. A gente quer viver as coisas muito rápidas e de repente você acaba vivendo uma relação muito superficial mesmo. E aí fica difícil de você sair dessa zona de conforto, que é investir numa relação. O que é investir numa relação? Sair da zona de conforto, como eu falei, né? Mas investir nessa relação significa você reciclar os seus traumas, né? O que passou, o que você vivenciou com aquela pessoa que te deixou trauma, ficou para trás. Você vivenciou com ela, isso não significa que você vai vivenciar com a mesma pessoa que você está. E nem você tem que trazer para a relação atual o que você vivenciou com a outra. Sabe aquela história? Ah, mas o meu ex fazia isso. Ah, mas naquela época, se fosse o outro, faria isso. O outro é o outro. O ser humano é único, gente. Nós somos seres únicos, temos características parecidas, nós temos alguns traços que combinamos, mas ninguém é igual a ninguém, tá? E para amar alguém, acima de tudo, você tem que querer. Ninguém ama sem querer. Não vou nem falar de amar, porque hoje o verbo amar é uma complexidade muito grande, né? Que diriam os poetas o que é o amor, né? Mas gostar de alguém, envolver-se com alguém, relacionar-se com alguém, isso dá trabalho, tá? E quando eu falo que dá trabalho, é porque você precisa sair dessa zona de conforto. Você precisa realmente rever o que você quer. Até você que se envolveu com essa pessoa que de repente falou que não quer mais se envolver, que está se sabotando emocionalmente, você tem que pensar em você. O que você quer, né? Como que você quer se relacionar? Será que você realmente está pronto para isso? Será que você está com a paciência e a tolerância do relacionamento? Porque quando eu falo de relacionar-se, quem sou eu para poder falar sobre isso? Mas a gente tem aí mais de 15 anos de experiência de consultório, requer muita tolerância, muita paciência, muito diálogo. A famosa DR tem que acontecer sim, né? Os homens normalmente não gostam da DR, mas a DR tem que acontecer. Vocês precisam conversar para poder tentar entrar num senso comum, para vocês tentarem falar sobre o que está acontecendo, falar o que sente, falar o que acha, não só reclamar, gente, mas falar também do que foi bom. Sabe aquele final de semana maravilhoso que você gostou? Fale sobre ele com a pessoa que você está. Nossa, foi muito bom, eu me senti assim. Não fale do ter a relação, fale do ser a relação. Eu me senti bem de estar com você, eu vivenciei isso e a gente não faz isso. A gente tem medo de abrir o coração, de falar, e aí você vai se fechando, vai se fechando, vai se fechando e começa a viver essas relações superficiais, essas relações que a gente chama aqui, né, de sabotagem emocional. Para você poder acabar com esse ciclo de sabotagem emocional, é necessário que você vá atrás do seu problema e não se envolva no problema da outra, tá? Quando eu falo que se realmente aquela pessoa que se sabota emocionalmente não quer se envolver, é hora de você ter a coragem de sair fora, tá? É hora de você agarrar a sua carência, botar ela dentro da sua bolsinha e falar: eu não quero isso pra mim, eu não preciso disso. E não se permitir apegar a esse tipo de sentimento e se apegar a essas pessoas tão pequenas que guardam mágoas, rancor e que são egoístas, tá? Porque elas estão muito preocupadas com o sentimento dela e não preocupa com você. Porque hoje, gente, eu percebo isso de um modo geral e eu acho que alguns colegas também profissionais também vão perceber isso. Hoje há uma futilidade das relações. Hoje há uma superficialidade das relações. E como eu disse, envolver-se, tá? Relacionar-se dá trabalho. Aí eu vou querer saber a senha do Facebook, né? Eu vou querer saber 3, 2, 1.
Eu vou querer saber a senha do Facebook, eu vou querer saber a senha não, Instagram não tem senha, mas do Twitter, Facebook, eu quero entrar em tudo, eu quero acompanhar. WhatsApp, nossa, me dá seu WhatsApp aí. Diz que homem que ama a mulher, deixa ela ver o WhatsApp, viu? Eu acho que isso não é necessário, porque quando a gente fala de relacionamento, nós falamos de confiança, tá? E a confiança não requer que eu fique ali vigiando o outro, porque se o outro tiver que fazer alguma coisa, meu amor, você pode vigiar, você pode olhar, você pode fazer tudo que ele vai pular a cerca, porque nós não somos perfeitos, nós somos seres cheios de imperfeições. O que acontece nas relações é que eu falo que os defeitos se casam, tá? Por que uma relação dá certo e a outra não dá? Porque eu tolero o defeito do outro. Porque tolerar as qualidades é fácil, né? Eu consigo tolerar as qualidades de qualquer pessoa. Agora, tolerar o defeito do outro é mais complicado. Por isso, eu preciso realmente ver se eu estou disposta a passar por isso. É mais uma decisão sua do que do outro que está te sabotando. É uma decisão sua de querer vivenciar isso. É uma decisão sua de querer fazer parte desse ciclo vicioso do outro. E ninguém merece isso, gente. Ninguém merece alguém tão covarde na vida, tá? Eu falo, covardia é uma coisa que não deveria existir, mas ela existe, está aí. Então ninguém merece vivenciar isso. Por isso que você precisa estar bem. Lembra do meu programa de inteligência emocional que eu falei? Comece a analisar as suas emoções, comece a ver o que você realmente quer, trace objetivos para você, não só objetivos na sua vida organizacional, na sua vida financeira, mas na sua vida amorosa. Comece a selecionar as pessoas, não saia desesperada porque você tem que arrumar alguém, tá? Jô Soares tem uma frase, tá, que muitas vezes rola aí no Facebook, eu já vi, e ele fala o seguinte: quando você consegue ficar sozinho com você mesmo, você está pronto para um relacionamento. Porque quando a gente consegue viver com a gente e percebe o tanto que a gente é difícil, aí a gente fala, não, realmente agora eu posso realmente tolerar o outro, né? Porque relacionar é tolerância, é confiança, é amor, é respeito, são várias coisas que influenciam e que estão ligadas em você manter uma relação. Mas a gente briga. Todo mundo vai brigar, a gente tem desacordo. Lembra que eu falei que nós temos aí situações diferentes, que nós somos diferentes? Mas quando há uma discussão com respeito ao outro, tá? Essa discussão, lógico que é resolvida rapidinho. Então, se você não quer se sabotar, se você quer vivenciar uma relação boa, se você quer se dar o direito de tentar novamente e não se acovardar, cuidado para não sabotar as suas relações. Tá? E outra dica que eu falo também sempre, eu costumo falar isso para os meus pacientes, diminua a expectativa quando você conhece alguém. Porque quando você diminui essa expectativa, você diminui a sua decepção. Vamos deixar as coisas acontecer naturalmente, né? É difícil às vezes a gente falar, eu falo que a mídia influencia na gente, é por causa disso que hoje nós tudo num toque, né? A gente toca ali, tá tudo resolvido. Relacionamento não é no toque. Não no toque sim rápido, lógico que é em outros toques. A gente precisa realmente conviver com o outro, a gente tem que deixar um pouco essa mídia de lado e passar a conviver com o outro, tá? E eu preciso realmente ter o respeito pelo outro, o respeito pela individualidade. Os valores mudaram, as pessoas mudaram, nós mulheres adquirimos outros valores, adquirimos uma independência, adquirimos outras situações que nos deixa mais à vontade para decidir se queremos um relacionamento ou não, e os homens infelizmente ainda não sabem lidar com isso, não estão acostumados a lidar com toda essa, com toda essa situação que nós mulheres criamos, ou com toda essa liberdade que nós temos hoje. Eu acho que o grande problema é justamente esse, nós não estamos sabendo lidar com a liberdade que nós temos. Estamos atropelando as situações, as relações, as coisas que estamos vivenciando. Então, o mundo está aí, rápido, globalizado. Vamos frear um pouquinho, gente. Está na hora da gente frear, da gente refletir, está na hora da gente pensar, está na hora da gente traçar para a gente objetivos realmente pessoais,
tá? Fica aqui a dica para você. Espero que tenha gostado do nosso programa. Semana que vem estamos aí de novo para falar um pouquinho sobre relacionamento, sobre pessoas, sobre dificuldades, etc, etc, etc. Bate-papo com Glaucia Rafael está aqui para você, ouvinte do BQ TV. Um grande beijo e até semana que vem.